Então nós vamos estudar hoje sobre o plano cartesiano. Isso está lá no módulo 1, capítulo 2, na página 6 aí do material de vocês. Então o plano cartesiano, também conhecido como sistema cartesiano ortogonal, é um sistema formado por um par de eixos perpendiculares. Então, por que eixos perpendiculares? Porque o eixo x e o eixo y aqui formam 90 graus, ok? Que são retas reais e que dividem o plano em 4 regiões chamadas de quadrante. Então, aqui eu tenho... Imagina que isso aqui seja um quadrado, ok? Esses dois eixos dividem esse quadrado em 4 regiões, que eu chamo de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A gente conta os quadrantes no sentido anti-horário, tá, pessoal? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse eixo x, também chamado de eixo das abscissas, e esse eixo y, também chamado eixo das ordenadas, são retas reais. Então, aqui você tem no encontro delas, né, o zero, que seria a origem do plano cartesiano, e aqui à direita você tem os positivos no eixo x, aqui à esquerda você tem os negativos, ok? No eixo y, né, nessa reta do y, a mesma coisa. Se aqui está o zero, aqui para cima eu tenho os números positivos, aqui para baixo eu tenho os números negativos. Tranquilo, né? Assim podemos representar, por exemplo, né, os pontos A do segundo quadrante, C do terceiro quadrante e D do quarto quadrante no sistema cartesiano ortogonal mostrado a seguir. Então, veja bem. Aí está escrito aí, né? O ponto A tem abscissa menos 2 e ordenada 3. O que quer dizer isso? Quando fala que o ponto A tem abscissa menos 2, ele está querendo dizer que o valor de x desse ponto A é menos 2. Para eu descobrir isso, ó, é só pegar o ponto A e descer aqui no eixo x. Ó. Quando eu pego o ponto A e desço aqui no eixo x, ele vai cair em cima de qual número? Do menos 2. Então, a coordenada x desse ponto A é menos 2. Quando eu pego esse ponto A e jogo aqui no eixo y, ele vai cair em cima de qual número? Do 3. Então, a coordenada y do ponto A é 3. Então, a coordenada do ponto A fica menos 2 para x, vírgula, 3 para y. Então, a gente viu aqui, ó, menos 2 para x e 3 para y. Vamos ver o ponto B. O ponto B, repara o seguinte, olha, ele está sobre o eixo das ordenadas, ele está sobre o eixo y. Na hora que eu pegar esse ponto e descer aqui no eixo x para descobrir o valor de x dele, vai cair em cima de qual número? Do zero. Então quer dizer que o valor de x do ponto B é zero. Então eu escrevi aqui, ó, zero. Quer dizer, o ponto B tem abscissa zero, tem valor de x zero. E o ponto B, ele está em cima do eixo y. Em cima de qual número no eixo y? Em cima do número 1. Então o valor de y do ponto B é 1. Então, a coordenada do ponto B ficou 0 em x. A gente viu aqui, ó, quando eu descer o ponto B em cima do eixo x, vai cair em cima do 0. 0 em x e 1 em y. Porque o ponto B está em cima do número 1 lá no eixo y. Essa é a coordenada do ponto B. O ponto C, que é esse ponto aqui, ó, ele tem abscissa menos 4 e ordenada menos 1. Vamos ver? O ponto C, para eu descobrir o valor de x dele, que é a abscissa, na hora que eu jogar em cima do eixo x, ó, vai cair em cima de qual número? Do menos 4. Então quer dizer que o valor de x do ponto C é menos 4. Para eu descobrir o valor de y do ponto C, é só jogar aqui em cima do eixo y. Ó. Na hora que eu jogar em cima do eixo y, vai cair em cima de onde? Do menos 1. Então o ponto C ele tem coordenada menos 4 para x e menos 1 para y. O ponto D, que é esse aqui, lá no quarto quadrante, esse ponto D fala que tem abscissa 3 e ordenada menos 2. Vamos ver? Para descobrir a abscissa, que é o valor de x, pega esse ponto aqui e joga lá em cima do eixo x. Vai cair em cima de onde? Do 3. Então, o valor de x do ponto D é 3. Para descobrir a ordenada dele, para descobrir o valor de y do ponto D, eu vou pegar aqui o ponto D, ó, e vou jogar em cima do eixo y. Vai cair em cima de qual número? Vai cair em cima do menos 2. Então, quer dizer que o valor de y do ponto D é menos 2. Então, a coordenada do ponto D ficou 3 para x e menos 2 para y. Aí, eu acrescentei aqui 2 pontos, ó, ponto E e ponto F. Esses pontos não tem no livro de vocês, mas eu acrescentei, tá? Aí, dado um ponto P, né,
A e B do sistema cartesiano ortogonal, temos que, se o A for maior que zero, se o B for maior que zero, quer dizer, se o valor de x for positivo, se o valor de y for positivo também, então esse ponto pertence ao primeiro quadrante. Então, que ponto seria esse aí? O ponto E, que tem coordenada 3 para x e 2 para y. Então, todo ponto que está no primeiro quadrante, ele tem tanto x quanto y positivos. Agora, olha, se o valor de A for negativo, quer dizer, se o valor de x do ponto for negativo, e o valor de B for positivo, se o valor de y do ponto for positivo, então o ponto vai pertencer ao segundo quadrante. Exemplo, o ponto A. Olha o ponto A aqui, ó, ele tem coordenada x menos 2, coordenada y 3. O ponto A ele tem valor de x negativo, valor de y positivo. Todo ponto que tiver valor de x negativo, valor de y positivo, quer dizer que ele vai estar no segundo quadrante. Olha esse. Se o A for negativo, quer dizer, se o valor de x for negativo, e se o B for negativo, se o valor de y também for negativo, então o ponto pertence ao terceiro quadrante. Vamos ver? Ponto C. Olha o ponto C, que ele está no terceiro quadrante. Qual que é o valor de x dele? Menos 4. Qual é o valor de y dele? Menos 1. Ó. Menos 4 para x, menos 1 para y. Repara, tanto o valor de x quanto o valor de y foi negativo. Então, quando isso acontece, é porque o ponto está no terceiro quadrante. Se o A for maior que zero, quer dizer, se o x for positivo, e o B for menor que zero, e o y for negativo, então o ponto vai pertencer ao quarto quadrante. Observa, olha, o ponto D, ele tem valor de x positivo, que foi 3, valor de y negativo, que foi menos 2. Então, todo ponto que tem valor de x positivo, valor de y negativo, vai ser pontos que estarão no quarto quadrante. Agora, se o A for igual a zero e o B for um número qualquer, quer dizer, se o valor de x for zero e o B for qualquer número, então o ponto vai pertencer ao eixo das ordenadas. Exemplo, o ponto B. Olha o ponto B aqui, ó. O x dele é zero e o y dele foi 1. Então, todo ponto que tiver valor de x zero e o valor de y qualquer valor, esse ponto vai estar no eixo das ordenadas. Esse ponto vai estar sobre o eixo y. Por sua vez, se o valor de A, quer dizer, se o x for qualquer valor, e o valor de B for zero, e o valor de y for zero, agora vai ser o contrário. O ponto ele vai pertencer ao eixo das abscissas, o ponto vai pertencer ao eixo x. O que é que eu coloquei aqui? O ponto F. Olha o ponto F, olha. O valor de x dele é menos 2. E o valor de y dele é zero. Então, todo ponto que tem no lugar do valor de y como zero, significa que o ponto vai estar sobre o eixo x, sobre o eixo das abscissas. Propriedade dos pares ordenados. Igualdade. Dois pares ordenados vão ser iguais quando possuem abscissas iguais, quer dizer, valores de x iguais, e ordenadas iguais, quer dizer, valor de y iguais. Assim, os pares ordenados A, B e C, D são iguais se e somente se. Então, o valor de A aqui foi igual ao valor de C, quer dizer, o x dos dois pontos foram iguais, e o valor de B foi igual a D, ou seja, os valores de Y foram iguais também. Isso é fácil, né? Então, olha o exemplo. Por exemplo, para que o ponto P e o ponto Q representem o mesmo ponto no sistema cartesiano ortogonal, quer dizer, para que o ponto P e o ponto Q sejam iguais, o que deve acontecer? Óbvio, se os pontos vão ser iguais, eles vão ter que ter o mesmo valor de x e o mesmo valor de y. Com isso, eu vou descobrir o valor de A e o valor de B. Repara, ó. Se eles vão ter o mesmo valor de x, então quer dizer que A menos 2 é igual a 5. Então, se A menos 2 é igual a 5, passa menos 2 para o outro lado somando, achei o valor de A, 7. Por sua vez, eles também vão ter o mesmo valor de y. Então, 7 é igual a B mais 1, ou B mais 1 igual a 7. Passo 1 para cá subtraindo, B é 6. Pronto, resolvido o valor de A e o valor de B. Simetria por reflexão. Presta bastante atenção nisso. Podem ocorrer diversos casos de simetria por reflexão no plano cartesiano. A ideia da simetria por reflexão é você colocar um espelho e conseguir ver a imagem refletida no espelho. Isso que é reflexão. Imagem refletida. Contudo,
merece aí 4 dessas simetrias merecem destaque. A primeira, simetria com relação ao eixo das abscissas. Então imagina que eu coloquei aqui um espelho sobre o eixo das abscissas. Quando os dois pontos A e D têm a mesma abscissa, ponto A e D tem o mesmo valor de x, tem a mesma abscissa, e tiverem ordenadas opostas, quer dizer, ordenadas opostas, tipo 3, menos 3, 4, menos 4, eu vou dizer que esses pontos são simétricos com relação ao eixo das abscissas. E isso acontece. Observa aqui. Ponto A e ponto D têm o mesmo valor de x. E os seus valores de y são opostos. Ó. O valor de y do ponto A é 4, o valor de y do ponto D é menos 4. Então, o ponto A e o ponto D, eles são pontos simétricos em relação ao eixo x, em relação ao eixo das abscissas. Essa é a primeira simetria que a gente tem. A outra, simetria com relação ao eixo das ordenadas. Quando dois pontos A e B têm a mesma ordenada e abscissas opostas, eles vão ser simétricos. Olha o ponto A e olha o ponto B. Esses pontos têm o mesmo valor de y, tá vendo? 2. Só que eles têm valores de x opostos. Um é 1, o outro é menos 1. Então eles são pontos simétricos, tá vendo? São pontos simétricos com relação a quem? Com relação ao eixo y. Imagina que aqui tivesse um espelho, né? Aí a projeção no espelho do ponto A seria o ponto B. Ou então eu posso pensar o seguinte: a distância do ponto A até o eixo y é a mesma distância do ponto B até o eixo y. Então eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo y. Outra simetria. Simetria com relação a bissetriz e os quadrantes ímpares. Vou fazer uma pausa aqui para a gente ver o que é esse negócio, bissetriz e os quadrantes ímpares. Primeiro, bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, olha a reta aqui pontilhada. Ela dividiu esse ângulo aqui, que esse ângulo aqui é 90 graus, ó. Dividir esse ângulo aqui ao meio. Se eu for aqui medir com o transferidor, isso aqui é 45 graus, aqui é 45 graus também. E aqui também. Beleza? Tá. Então, essa simetria com relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, por que dos quadrantes ímpares? Porque aqui é primeiro e aqui é terceiro quadrante. Então, a bissetriz ligou os quadrantes ímpares. Quando isso vai acontecer? O que acontece para eu saber que é esse tipo de simetria? Quando dois pontos A e C têm abscissas e ordenadas trocadas, ou seja, a abscissa do ponto A, o valor de x do ponto A, é a ordenada do ponto C. Quer dizer, o valor de x do ponto A vai virar o valor de y do ponto C, e vice-versa. Olha esse exemplo. Aqui, ó. O ponto A ele tem coordenada 1 para x e menos 1 para y. Beleza? Essa simetria com relação a essa bissetriz dos quadrantes ímpares vai indicar o seguinte. O ponto simétrico aqui, vamos supor que eu não tivesse esse ponto C. Vai ser um ponto que vai ter... Aqui não é valor de y, que deu menos 1, eu vou trocar. Aqui eu vou colocar esse menos 1 como valor de x. E aqui o ponto A não tem como valor de x1, eu vou trocar. Lá no outro ele vai ter o valor de y como 1. Na hora que você ligar valor de x menos 1 com valor de y igual a 1, deu o ponto C. Olha aqui, ó, esses pontos eles são simétricos com relação ao qual eixo? Com relação a essa bissetriz desses quadrantes ímpares, tá? Simetria com relação à bissetriz dos quadrantes pares. Então, quando os dois pontos A e E têm abscissas e ordenadas trocadas e de sinais opostos. Então, veja bem, além de eu fazer a troca da abscissa e das ordenadas, eu vou fazer a troca de sinais. Veja bem, o ponto A tem valor de x como 1. Lá ele vai ter que ter valor de y. Só que em vez de ser valor de y como 1, vai ser valor de y como menos 1. Esse ponto A tem valor de y como 1. Lá ele vai ter, em vez de valor de y, valor de x. Só que em vez de ser valor de x como 1, vai ser valor de x como menos 1. Então, além de eu trocar aqui as coordenadas de x e y, eu também troco o sinal das duas coordenadas. Olha a simetria aqui, ó. Olha a simetria com relação
a essa bissetriz dos quadrantes pares. Lembrando que é bissetriz dos quadrantes pares porque que é segundo e quarto quadrante. Produto cartesiano. O que é isso? Dados dois conjuntos A e B não vazios, o produto cartesiano entre A e B, nessa ordem, é indicado por A vezes B. Então, esse A vezes B é um conjunto com vários pares ordenados x e y, tais que sempre o valor de x vai pertencer a A e y vai pertencer a B. Na verdade, não quer dizer que tem que ser a A porque é ordem alfabética. Não. A vezes B vai formar pares ordenados. Sempre eu vou pegar o valor de x no primeiro conjunto que aparecer. E o valor de y no segundo conjunto que aparecer. Tá vendo? Então x pertence ao A, porque é o primeiro conjunto. Y pertence a B, porque é o segundo conjunto. Tá? Então vamos ver o exemplo aqui. Para ilustrar a definição apresentada, considere os conjuntos A, 2, 6 e 7 e B, 0, 8, 9. Assim temos. Eu quero fazer A vezes B. Então, repara, eu vou pegar o x no ponto A e o y no ponto B. Então, você vai combinar o 2 com 0, forma um par ordenado. Depois, o 2 com 8, forma outro par ordenado. E por aí vai. Então, veja bem. Então, 2 com 0 já está ali formado. O próximo, o 2 com 8. Então, x2 com y8. Depois, o 2 com 9. Então, repara, ó, eu peguei o 2 com 0, o 2 com 8, o 2 com 9. Agora vamos pegar o próximo x, que é o 6. 6 com 0, 6 com 8, 6 com 9. Agora vamos pegar o x7. 7 com 0, 7 com 8, 7 com 9. Tá aí. Esse é o conjunto, né, desse produto cartesiano A vezes B. Ok. Só que eu poderia fazer B vezes A. Presta atenção nisso aqui. B vezes A agora vai ser o contrário. Olha, eu vou pegar o x do ponto lá no ponto B. E o y do ponto no ponto A. Então, você vai fazer daqui para cá. Então, vai ficar 0 com 2, depois 0 com 6, depois 0 com 7 e por aí vai. Então, eu comecei a escrever aqui 0 com 2, 0 com 6, 0 com 7. Qual que é o próximo x que eu vou pegar? Esse aqui, ó, o 8. Então, 8 com 2, 8 com 6, 8 com 7. Qual que é o próximo x que eu vou pegar? Esse aqui, ó, o 9. Então, 9 com 2, 9 com 6, 9 com 7. Está aí o resultado desse produto cartesiano de B vezes A. Beleza. Eu posso também representar o produto cartesiano de outras formas. Não tem só representar nessa linguagem de conjunto aqui, não. Ó. Eu posso representar utilizando o diagrama e as setinhas aqui para mostrar as combinações. Ó. Olha, o A vezes B. Esse ponto aqui, 2 e 0. Ó. 2 ligando com 0. 2 com 8. Ó. 2 ligando com 8. 2 com 9. 2 ligando com 9. Depois, o 6 com 0. 6 ligando com 0 aqui. Ó. Depois, o 6 com 8. 6 ligando com 8. Depois, 6 com 9. 6 ligando com 9. Depois, 7 e 0. 7 ligando com 0. 7 e 8. 7 ligando com 8. 7 e 9. 7 ligando com 9. Ok? Da mesma forma, eu posso representar com diagramas o produto B vezes A. Qual que é a diferença? Que agora a seta vai sair do B e vai para o A. Mas é o mesmo raciocínio. Ó, 0 com 2, 0 com 6, 0 com 7 e por aí vai. Eu também posso representar esse produto cartesiano utilizando o gráfico cartesiano. Veja bem aqui, ó. Desenhei o plano cartesiano, coloquei lá os números e tal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar cada ponto desse no plano cartesiano. Quem que é o ponto 2 e 0? 2 para x. Está aqui. 0 para y, quer dizer que não vai subir nada nem vai descer. O ponto vai ficar em cima do eixo x. Está aqui um ponto. 2 para x e 8 para y. Então, eu vou pegar o 2 e ligar com esse 8. Então, eu vou subir um pontilhado paralelo ao eixo y até chegar na altura do y. Cheguei. Vou traçar um pontilhado aqui até encontrar esse meu pontilhado do x. Encontrou? Está aqui o ponto. Ó. 2 para x e 8 para y. O outro, 2 e 9. 2, aqui, ó, subiu até na altura do 9. Encontrou com 9. Está aqui o ponto, ó, 2 e 9. 6 e 0.
tá aqui, ó, 6 para x e 0 para y. 6 e 8, ó, subiu 6 até na altura do 8. Tá vendo aqui, ó, esse é o ponto de coordenada 6 para x e 8 para y. 6 e 9, ó, 6 até na altura do 9. Encontrou? Esse é o ponto 6 e 9. 7 e 0, tá aqui, ó, 7 para x e 0 para y. 7 e 8, 7 vai encontrar com 8. Tá aqui o ponto, ó, 7 para x e, olha aqui, 8 para y. 7 e 9 é esse ponto aqui, ó, 7 para x e 9 para y. Então, eu posso representar também o produto cartesiano pelo gráfico, não tem problema nenhum. Eu coloquei aqui o resultado da representação aqui do produto de B vezes A. É o mesmo raciocínio, tá bom, pessoal? Propriedades dos produtos cartesianos. Dado dois conjuntos A e B não vazios, seu produto cartesiano possui as seguintes propriedades. A vezes B é diferente de fazer B vezes A. A gente viu já isso anteriormente. A ao quadrado é a mesma coisa que pegar o conjunto A e multiplicar pelo conjunto A. Fazer A vezes o vazio, multiplicar o conjunto A por um conjunto vazio, vai dar o quê? Nada. Conjunto vazio. Pegar conjunto vazio vezes conjunto vazio, óbvio, dá nada também. O que é isso aqui, ó? NA vezes B. Se eu quiser saber apenas o número de elementos do conjunto A vezes B, basta eu pegar o número de elementos do conjunto A, o número de elementos do conjunto B e multiplicar, tá? Assim eu descubro facilmente o número de elementos do conjunto A vezes B sem construir esse produto cartesiano, tá bom? Observação: A vezes B só vai ser igual a B vezes A se somente se o conjunto A for exatamente igual ao conjunto B. Essa é a única hipótese para esse produto cartesiano A vezes B for igual ao produto cartesiano B vezes A. Ok, aí agora eu quero que vocês acompanhem com bastante atenção a resolução dos exemplos a seguir que eu vou fazer, né? Eu resolvi aí as questões que na verdade já estão prontas aí no livro, então não preciso de copiar nada, é só prestar atenção. Então vai vendo com calma, pausa, se precisar volta aí no vídeo para poder vocês aprenderem bem, tá bom? Bom estudo, pessoal! Então, resolvendo aí, né, esse exemplo, né, deu aí o ponto P, né, na verdade eu quero descobrir quem que é esse valor de K, né, nesse ponto P. Vamos lembrar que aqui é a coordenada x do ponto e aqui é a coordenada y do ponto. E aí eu quero saber o seguinte, qual que vai ser o valor de K de forma que esse ponto pertence ao primeiro quadrante do plano cartesiano. O que a gente já viu? Que no primeiro quadrante do plano cartesiano, tanto o valor do x quanto o valor de y é positivo. Então é isso que a gente vai ter que ver, né, para poder descobrir o valor de K. Então, se tanto o x quanto o y é positivo, então quem que é a coordenada de x? Aqui, K menos 5. Se é positivo, quer dizer que vai ser maior que zero. E aqui, o y, que é 3K mais 6, também vai ter que ser maior que zero. Por que maior que zero? Porque é positivo. Resolvendo essa equação, mandando 5 para o outro lado, vai ficar que K é maior que 5. O meu K está feio, né? Tá bom. Posição que eu estou escrevendo. Então, K é maior que 5. Passa para cá o 6. Nessa equação vai ficar 3K é maior que menos 6. Passando o 3 dividindo, o K é maior que menos 6 dividido por 3 é menos 2. Beleza. Aí eu encontrei duas desigualdades. Uma que fala que o K tem que ser maior que 5, a outra que fala que o K tem que ser maior que menos 2. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a interseção das duas regiões para ver aonde é comum. Aonde é comum vai ser a resposta da minha questão. Então vamos fazer isso. Então continuando, olha, eu representei na reta real o que é K ser maior que 5. Você ter bolinha aberta, que é maior, aqui está o 5. O K ser maior que 5 quer dizer que me interessam os números que estão à direita de 5. Colori todo mundo que está à direita de 5. O que é o K ser maior que menos 2? Bolinha aberta no menos 2, eu vou colorir todo mundo que está à direita de menos 2. Lembrando que a reta aqui, ela continua. Beleza. Aí eu vou fazer a interseção dessas duas retas. Qual que deu a interseção? Qual que deu o pedaço comum? Não é isso aqui? Não é? Esse pedaço comum é o quê?
à direita de 5. Então é de 5 para lá, né? Então qual que é a resposta? Qual que é o meu valor de K? Essa aqui, ó, esse valor de K. São todos os valores de K que sejam maiores do que 5. Se você quiser fazer um teste, por exemplo, pensar no número inteiro que seja maior que 5. Não quer dizer que tem que ser inteiro não, tá? Pode ser número decimal. Ou pensar no inteiro, 6. Se eu substituir aqui, ó, 6 menos 5 dá 1. Não é isso? Se eu substituir 6 aqui, 3 vezes 6, 18. 18 com 6, 24. A coordenada do meu ponto fica 1 para x e 24 para y. Esse ponto está no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então a letra A é essa, ok? Nessa letra B, ele também quer que eu descubra o valor de K. Só que agora eu vou descobrir o valor de K de forma que esse ponto agora pertence ao segundo quadrante do plano cartesiano. Se esse ponto ele vai pertencer ao segundo quadrante do plano cartesiano, o que a gente já viu? Que lá no segundo quadrante do plano cartesiano, o valor de x ele é negativo, então é menor que zero, e o valor de y é positivo, ele é maior que zero. Então vamos desenvolver isso. Né? Então quem que é o valor de x? K menos 5. Então K menos 5 menor que zero. Passa para cá, vai ficar K menor que 5. Y ser maior que zero. Meu y é 3K mais 6 maior que zero. Passo 6 para o outro lado. 3K maior que menos 6. Passa o 3 dividindo. O K deu maior que menos 2. Então, repara. Quais os valores que eu encontrei para K? Menor que 5 e maior que menos 2. O que eu vou fazer? De novo a interseção. Tá bom? Então, olha só. Então, eu coloquei aqui na reta real o que é o K ser menor que 5. 5 bolinha aberta, todo mundo à esquerda de 5, que é menor. O que é o K ser maior que menos 2? Menos 2, bolinha aberta, todo mundo à direita de menos 2. Beleza. Vamos fazer a interseção? Fazendo a interseção dessas regiões, não vai dar nisso aqui, ó. Não é? Ó. Então, bolinha aberta no menos 2. Bolinha aberta no 5. Então tá aqui, né? De menos 2 a 5. Pronto. Encontrei o valor de K. Para facilitar, eu vou representar isso em intervalo. Então, quem que é o meu valor de K? Para esse ponto estar no plano, no segundo quadrante do plano cartesiano. Bolinha aberta no menos 2, cochete para fora, ou parênteses. Bolinha aberta no 5, cochete para fora, ou parênteses. Ok? Na letra C, ele quer saber qual que vai ser o valor de K para que esse ponto pertença ao eixo das abscissas. Aí eu coloquei aqui um desenhozinho do plano cartesiano, só para a gente poder discutir um pouquinho aqui. O que é o ponto pertencer ao eixo das abscissas? É o ponto estar em cima do eixo X. Eu coloquei o ponto P aqui, mas ele poderia estar em qualquer outro lugar em cima do eixo X. Não tem problema. Ele estaria no eixo das abscissas. Mas vamos pensar nisso. Tá? Se esse ponto aqui está em cima do eixo X, ele tem um valor para X, que eu não sei qual é. Tudo bem. Mas eu posso garantir uma informação do valor de Y desse ponto. O Y desse ponto vai ser zero. Por que isso? Olha aqui. Todo ponto que está em cima do eixo das abscissas. Lembra que para você descobrir a coordenada de Y do ponto, é só você projetar o ponto lá no eixo Y. Se eu pegar esse ponto aqui e arrastando ele até chegar no eixo Y, não vai cair, não é nesse valor do eixo Y? Que valor que é esse do eixo Y? É zero. Por que eu sei que é zero? Porque é encontro do eixo X com o eixo Y. Então, toda vez que você tiver um ponto no eixo das abscissas, o valor de Y desse ponto, você pode garantir que vai ser zero. É lógico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de Y desse ponto, que é 3K mais 6, e vou igualar a zero. Então, 3K mais 6 é igual a zero. Então, ficou 3K igual, passa para cá, menos 6, o K igual a menos 2, que é menos 6 dividido por 3. Aqui, ó, menos 2. Tá? Olha um negócio interessante, a questão não pediu isso, mas eu poderia descobrir qual que é a localização do ponto no plano cartesiano. Vai que a questão peça. Qual que é a localização desse ponto, então, no plano cartesiano?
Você vem cá e substitui. Ó. Se o k é menos 2 com menos 5 dá menos 7. Tá, aqui, vamos supor que o menos 7 está aqui. Então aqui vai estar o meu ponto P. Tá vendo? Menos 7 para x, 0 para y. Beleza? Na letra D, ele quer saber qual que vai ser o valor de K, né, de forma que esse ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Por mais que eu já falei lá atrás, vão lembrar. Primeiro tempo é o quadrante. São esses quadros aqui, né? Se eu pegar e desenhar aqui um quadrado, eu vou ter 4 quadros dentro do plano cartesiano. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Quais são os quadrantes pares? Esse e esse. Então, essa é a bissetriz dos quadrantes pares. Por que bissetriz? Divide o ângulo ao meio. Aqui é 90 graus, não é isso? Então, divide ao meio, aqui é 45 e aqui é 45. Aqui também é 90 graus, aqui é 45 e aqui é 45. Beleza. Olha um negócio importante aqui. As coordenadas dos pontos que pertencem a essa bissetriz são opostas. Olha aqui. Esse ponto ele tem coordenada 1 para x e menos 1 para y. Esse ponto ele tem coordenada 2 para x e menos 2 para y. Então, sempre os pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes pares, as coordenadas deles são opostas. Quer dizer, a coordenada y vai ser o oposto da coordenada do x, ou vice-versa. Então, é isso que eu vou ter que levar em consideração. Então, eu vou pensar assim, ó, a coordenada x desse ponto, que é o k menos 5, vai ter que ser o oposto dessa coordenada de y. Vamos voltar aqui para poder a gente comentar isso de novo. Qual que é a coordenada x? Vamos pegar esse ponto. Qual é a coordenada x desse ponto? 2. A y desse ponto, menos 2. Está vendo que essa coordenada x é o oposto da coordenada y? Então, a coordenada x é o oposto da coordenada y. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, k menos 5 é igual. O menos na frente de parênteses indica o oposto, muda de sinal, menos 3k, menos 6. Resolve essa equação. Vou passar o k para um lado, o 5 para o outro lado. Aqui o 3 vai vir somando com k, vai ficar 4k. Igual. O 5 aqui vai passar para o outro lado, mudando de sinal, vai ficar mais. Menos 6 com mais 5 dá menos 1. Então, quem que vai ser o valor de k? Menos 1/4, ou menos 0,25. Pronto. Descobri o valor de k para que esse ponto pertença à bissetriz dos quadrantes pares. Nessa 2, ele quer saber que ele quer que eu descubra os valores de a e de b, de forma que esses dois pontos sejam os mesmos, sejam iguais aqui no plano cartesiano. Só para poder mostrar isso aqui, eu desenho um plano cartesiano, né? Qual que é a ideia de ser igual? O ponto está no mesmo lugar. Eu estou falando que o ponto P está nesse lugar aqui, que tem coordenada 1 para x e 3 para y, e eu quero que nesse mesmo lugar seja colocado outro ponto, só que vai ser agora chamado de ponto Q, né? Também de coordenada 1 e 3. Então, observa, se nesse mesmo lugar eu estou colocando dois pontos, o que eu posso afirmar desses dois pontos? Que eles têm o mesmo valor de x e o mesmo valor de y. Então, é isso que eu vou pensar. Então, se os dois pontos vão ser iguais, os valores de x deles e y vão ser iguais também. Então, é assim que eu vou fazer para descobrir o valor de a e de b. Então, primeiro, vou igualar as coordenadas de x. Então, 2a menos 5 é igual a 1 menos 4a. Resolvendo essa equação, vou passar para cá, o a, vou passar o número para o outro lado. Então, 2a passando menos 4 para cá, vai ficar mais 4. 2a com 4a dá 6a. Igual, o menos 5 passou, somando 1 com 5, 6. 6 que divide por 6, 1. Então, o meu valor de A é 1. Já achei o valor de A. Vamos fazer a mesma coisa agora com o valor de B. Então, eu vou pegar o y desse ponto e igualar com o y desse, porque eles vão ser iguais. Então, B mais 3 é igual a 2B menos 1. Resolvendo essa equação, passo o B para um lado, passo o número para o outro. Vai ficar B menos 2B é igual a menos 1, menos 3, né? Vai ficar menos B é igual a menos 4. Não pode ficar negativo, multiplica por menos 1. Então, B é igual a 4. Pronto. Descobriu o que ele pediu.
Quero o valor de A e B para que esses dois pontos sejam iguais. Nessa questão 1 da página 12, ele quer saber quantos elementos tem um conjunto E vezes F. Não vou fazer o conjunto E vezes F, só vou saber quantos elementos. Quero saber só quantos elementos tem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou contar quantos elementos tem um conjunto E, quantos elementos tem um conjunto F, e vou desenvolver o produto. Aí eu sei quantos elementos vão ter o conjunto E vezes F. Então, quantos elementos tem um conjunto E? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes. Quantos elementos tem um conjunto F? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 6 vezes 7, 42. Então, quantos elementos tem um conjunto E vezes F? 42 elementos. É isso aí. A questão 2 fala que a Regina, ela monta kits, né, para vender, né? E esse kit é composto por uma calça e por uma blusa. E aí fala que ela tem 7 opções de calça e 5 opções de blusas. Ela quer saber quantos kits que ela vai poder montar, tá? Então, veja bem. Eu posso representar aqui o conjunto das calças, colocar lá calça 1, calça 2, calça 3, calça 4, calça 5, calça 6 e calça 7. Ok? Mesma coisa, o conjunto das blusas. Blusa 1, blusa 2, blusa 3, blusa 4 e blusa 5. Repara, ela vai fazer kits, né, que vai conter lá uma calça e uma blusa. Então, na verdade, ela vai estar multiplicando, fazendo o produto, né, do conjunto aí das calças com o conjunto das blusas. Eu quero saber quantos elementos vai ter esse conjunto. É fácil? Basta eu contar quantos elementos, na verdade já me deu. 7 calças, então o conjunto das calças tem 7. O conjunto das blusas tem 5. Para saber quantos pares que ela vai formar, é só fazer 7 vezes 5. 7 vezes 5 é 35. Eu resolvi essa questão de um jeito mais rápido, né? Na verdade, isso aqui faz parte ainda, é um pouco da ideia do conjunto, essa introdução de função, como a gente está falando, né? A ideia do plano cartesiano e tal. Mas eu posso associar isso aqui mais com análise combinatória, que é um conteúdo que a gente vai estudar ainda, né? Esse E, a conjunção E, assim como na teoria dos conjuntos, representa o quê? O produto, a multiplicação. Então você tem lá, você quer fazer kits contendo uma calça e uma blusa. Você tem 7 opções de calça, 5 opções de blusas, é só fazer 7 vezes 5. 35. Facinho, né? Nessa questão 3, que pede para fazer o produto cartesiano de A e B, né? A vezes B, vou fazer só a letra A, porque o raciocínio é o mesmo da letra A e letra B, tá bom? Lembrando, o que é fazer o produto cartesiano? É você fazer um conjunto com vários pares ordenados, sendo que a coordenada de x você sempre vai pegar do y, do conjunto A. Então, sempre a coordenada de x eu pego no conjunto A. E a coordenada de y eu pego no conjunto B. Então, vou associar o conjunto A com o conjunto B. Ok? Só que o conjunto A eu coloquei os elementos, e o conjunto B é um intervalo. Ah, mas como é que faz? Do mesmo jeito. Então, vamos colocar aqui o conjunto A. Esse 2, esse 4, esse 6 sempre vão ser valores de x do ponto. Então, vou colocar esses valores aqui no eixo x. Ó. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esses valores, né, que pertencem ao conjunto B, os números que pertencem ao conjunto B, sempre serão a coordenada, o valor de y na coordenada do ponto. Então, esse intervalo aberto no 1 e fechado no 5, eu vou representar aqui no eixo y. Então, vai ser intervalo aberto no 1, intervalo fechado no 5. Vou colocar aqui. Ó. Então, todos esses valores aqui, ó, fazem parte do meu conjunto B. Beleza? Agora, vamos lá fazer aí esses produtos cartesianos, né? Então, vamos começar primeiro com 2. Vou pegar o 2 com todo mundo do conjunto B. Então, vai ser o 2 aqui com 1. Lembrando que vai ficar a bolinha aberta. Por que é a bolinha aberta? Ok?
Aí vai ser o 2 com esse, o 2 com esse, o 2 com esse, o 2 com esse, vai pegando todo mundo, até chegar no 5, concorda? Então, eu vou pegar todo mundo aqui, ó, até chegar no 5, fechado. Por que eu coloquei essa linha aqui na vertical? Para mostrar que o 2 está sendo associado com todos os elementos desse conjunto, tá? Então, essa linha aqui contínua, né, está mostrando isso, que o 2 está associando com todos os números. Vou fazer a mesma coisa agora com o 4. O 4 com todos os números do conjunto B. Então, quem que é o menor? Esse intervalo aberto no 1. Então, 4 com intervalo aberto no 1. Tá aqui, ó. 4 intervalo aberto no 1. Aí o 4 vai associar com todos esses números também até chegar no 5. Então, essa linha contínua até chegar no 5. Essa linha contínua está mostrando que o 4 está associando com tipo 1,00001, 1,1, 1,2, 1,0002, 1,3, 2,1, tá? Essa linha contínua está indicando isso, todos os números, tá? É como se fosse fazer o achurado lá na reta real. Agora a mesma coisa, o 6 vai associar com todos os números do conjunto B. Então, o 6 vai associar com o primeiro, só que aqui é bolinha aberta, no 1. E aí, com todos os outros números, né, em Y, até o 5. Então, essa reta aqui, ó, que eu estou fazendo, né, essa linha contínua, para mostrar que o 6 está associando com todos os números do conjunto Y, ó, do conjunto B, até chegar no 5. Pronto. Essa é a representação cartesiana, né, no gráfico aqui, no plano cartesiano, desse produto cartesiano, tá? Desse produto de dois conjuntos. Beleza?